Olá, no programa de hoje, o futuro da produção alimentar brasileira. Os gargalos e os sinais de esgotamento em modelos vigentes e as oportunidades que se abrem com as mudanças no cenário global contemporâneo. Eu converso com Ricardo Abramovay, professor do Instituto de Estudos Avançados e pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele é um dos organizadores do livro Caminhos para a Transição do Sistema Agroalimentar, Desafios para o Brasil, em lançamento pela editora Senac. Bem-vindo, professor Ricardo, uma alegria para nós tê-lo no mundo político. Muito obrigado, Marco, um prazer estar aqui. Professor Ricardo, a obra organizada pelo senhor e pelo sociólogo Arilson Favaretto é fruto de estudos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e reúne artigos que revelam como os sistemas agrícolas atuais e as formas de produção e consumo de alimentos ameaçam o equilíbrio ambiental e a saúde humana. Qual é a urgência, professor, desse debate para o Brasil, mas também na cena global? O Brasil é um protagonista fundamental do sistema agroalimentar internacional. Nós somos o mais importante produtor de soja, nós somos o primeiro ou segundo exportador de carne de frango, de carne bovina e assim por diante. Nós vivemos sob um modelo que foi concebido, aliás, por um mineiro, Alisson Paulinelli, que foi o grande protagonista desse modelo, que promoveu uma revolução agrícola no cerrado brasileiro. O Brasil era um grande importador de alimentos em 1970 e se tornou o primeiro ou segundo maior exportador de alimentos do mundo. Então, quem está nos vendo, nos ouvindo, vai dizer, bom, então, fantástico, maravilha. Só que o modelo a partir do qual isso foi feito está se esgotando muito, muito rapidamente, por duas razões. Uma, de natureza internacional, ou seja, o padrão de produção global baseado no livre comércio que se desenvolveu a partir da entrada da China em 2001 na Organização Mundial do Comércio, está sendo substituído pela ideia de soberania de muitos países, a começar pela China. Em segundo lugar, as bases tecnológicas desse modelo também estão se esgotando, ou seja, nós estamos usando cada vez mais agrotóxicos, cada vez mais fertilizantes sintéticos, isso está impactando os custos de produção. Essa é uma das razões da dívida que os agricultores estão vivendo hoje no Brasil, uma dívida muito importante, e eles não conseguem parar de produzir sob esse padrão porque é uma espécie de esteira rolante, você não consegue parar, tá certo? Então, além disso, com as mudanças climáticas, a área de produção de soja no Cerrado está se reduzindo, a área propícia à produção. As estimativas são que até 2030 nós teríamos perdido como oportunidade de produção cerca de 28% da área que já foi ocupada e desmatada no Cerrado para produzir basicamente soja e milho. Então nós estamos num momento em que a gente vai ter que repensar esse modelo. E o que podemos colocar no lugar desse sistema, né, em esgotamento? Diversificação é uma palavra-chave? Diversificação é a palavra-chave, não só no Brasil, mas no mundo. O Brasil tem mais da metade da sua superfície agrícola ocupada por um só produto, é uma monotonia agrícola. Mesmo que a gente produza muitos produtos, a maior parte da nossa superfície agrícola está ocupada por um produto só, que é a soja em dobradinha com o milho, e isso não seria tão problemático se a demanda por soja fosse se perenizar, ou seja, se a gente tivesse um horizonte de demanda de soja cada vez maior. O livro fala em uma tríplice monotonia, não é isso? Então, a primeira monotonia é a monotonia agrícola, não só do Brasil, mas do mundo. 75% das calorias que o mundo consome vem de apenas 6 produtos. Nós conhecemos 7.000 produtos comestíveis, dos quais 400 são cultiváveis. No entanto, a alimentação humana
depende, 75% das calorias vem de apenas 6 produtos: batata, trigo, milho, soja, cana-de-açúcar e arroz. Então, nós precisamos urgentemente diversificar. No caso brasileiro, como eu disse, mais da metade da superfície é ocupada por um só produto. A segunda monotonia é a monotonia na produção animal. Embora nós tenhamos um potencial imenso com produção animal, nós temos uma concentração genética que é muito grave e muito preocupante. O Brasil, como principal exportador de aves no mundo, tem que se preocupar com isso. Aliás, esse é um tema que está na imprensa por esses dias. Por quê? Porque o modelo de produção de aves e suínos no Brasil e, de certa forma, no mundo todo, é um modelo de concentrar os animais em espaços reduzidos, muitas vezes sem iluminação. Confinamento, né? Esse confinamento, o que faz com que os vírus e as bactérias se propaguem com muita rapidez. Por que isso não provoca pandemias em larga escala? Por causa do uso de antibióticos em larga escala. 70% dos antibióticos que a humanidade produz, Marco, vão para animais. Se você vai a uma farmácia comprar um antibiótico para pele, vão te exigir uma receita em 2 vias. Na produção animal não tem nada disso. Agora, tivemos ontem, né, tocando nesse assunto, uma decisão da Europa de suspender a importação de carnes brasileiras, pecuária bovina, pela presença de antibióticos. Né? E não só bovina, são as 3 carnes que estão sob ameaça. Isso está sendo negociado, evidentemente. Tomara que a gente chegue a uma solução, mas tomara que a gente chegue a uma solução que reduza o uso de antibiótico. Por que eu estou me preocupando com antibióticos? Porque esse uso excessivo de antibióticos, o Brasil é o segundo consumidor de antibióticos para animais no mundo, muito atrás da China, que é a primeira, mas nós estamos à frente dos Estados Unidos em consumo de antibióticos para a produção animal. Então, isso é muito grave, por quê? Porque esse uso de antibióticos vai para a terra, vai para a água, vai para o ar, e é uma das raízes do problema da resistência aos antimicrobianos, ou seja, aquilo que popularmente se conhece como superbactérias. E é um problema seríssimo hoje nos hospitais de todo o mundo, inclusive no Brasil. Então não faz sentido nós vincularmos a produção de carnes a um produto que é tão ameaçador à saúde. É isso que a União Europeia está dizendo. Na minha visão, isso vai muito além de protecionismo, de coisa política, como tem sido dito na imprensa. Não, tem um problema sanitário que é grave. Essa é a segunda monotonia do sistema agroalimentar. E a terceira monotonia é o fato de que cada vez mais a humanidade consome produtos ultraprocessados. Produtos ultraprocessados são produtos em que, quando você lê o rótulo do produto, tem lá palavras que você é quase incapaz de pronunciar. Ou seja, são ingredientes que não fazem parte da cozinha, que se você mostrar para sua avó, ela não vai reconhecer como alimento. E o consumo desses alimentos no Brasil, professor, parece crescer acima da média mundial, né? Felizmente, nós ainda estamos muito abaixo da média, por exemplo, dos Estados Unidos, mas nós estamos crescendo muito rapidamente. Nos Estados Unidos, cerca de 60% a 70% de todas as calorias que os norte-americanos ingerem vem desses produtos ultraprocessados, que quando a gente fala com os nossos filhos, nossos netos, a gente fala essas porcarias, não come porcaria, espera para almoçar, não fica comendo porcaria. Pois bem, é porcaria mesmo, porque nós temos todas as condições de ter uma alimentação saudável, mas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, mais de metade do que se ingere vem desses produtos ultraprocessados, e isso está crescendo também no Brasil. Então, são essas 3 monotonias, agrícola, produção animal e consumo, vão exigir uma fascinante revisão do sistema agroalimentar. Ou seja, nós precisamos comer melhor, mas para comer melhor nós precisamos de insumos
que permitam compatibilizar a produção alimentar com a regeneração daquilo que vem sendo destruído até aqui. Qual Isso será é o papel do Estado, então, para tornar isso possível? Um dos meios mais importantes para tornar isso possível são os bioinsumos. O Brasil hoje está na vanguarda global da produção de bioinsumos. Isso não são... Nós temos coisas que nós já avançamos, inoculantes para soja, plantio direto, técnicas produtivas muito importantes, mas nós precisamos urgentemente reduzir o uso de fertilizantes sintéticos e de agrotóxicos. Para vocês terem uma ideia, os fertilizantes nitrogenados têm um poder destrutivo sobre o sistema climático mais de 200 vezes superior ao dióxido de carbono. É muito grave que a gente simplesmente diga, é assim, mas a gente precisa de fertilizante nitrogenado. Não. E a absorção desses fertilizantes nitrogenados, ela é muito precária. Então, nós precisamos de remineralizadores e nós já temos um conjunto de técnicas que, justamente com a diversificação produtiva, vão permitir que a oferta seja suficiente para garantir a alimentação e, ao mesmo tempo, que não seja uma agressão ao meio ambiente. Os fertilizantes nitrogenados estão na raiz de algas que se acumulam nos cursos d'água e assim por diante. Isso para não falar dos agrotóxicos. Do ponto de vista político, né, é esperado que esses setores, né, que têm lobbies consideráveis resistam a essas mudanças, né? Caberá aos governantes, né, aos parlamentares, coragem de enfrentar esse debate? Eu acho que caberá sobretudo a nós, eleitores. É muito importante acompanhar o que a bancada ruralista no Brasil vem fazendo. A bancada ruralista, por exemplo, entrou com um processo contra a moratória da soja. O que é a moratória da soja? Em 2008, as grandes companhias compradoras de soja, o Greenpeace, várias organizações fazendeiros disseram, olha, vamos parar de comprar soja vinda de áreas desmatadas, porque a gente tem que zerar o desmatamento. E agora, coisa de 6 meses atrás, muitas organizações de compradores de soja, fazendeiros, governos, governos estaduais entraram no Conselho de Administração de Defesa, o Conselho Administrativo de Defesa da Economia, com um processo para cancelar a moratória da soja. Então, isso é um completo absurdo. Um outro, desmatamento, por exemplo. Como é que você monitora desmatamento? Você monitora desmatamento por drone, por fotografia de satélite. Pois bem, a bancada ruralista está com um projeto dizendo é proibido dizer que está desmatando a partir da imagem do satélite. Só se o técnico for lá, ou seja, estão querendo desmatar ainda mais. Então, nós, eleitores, temos um papel muito importante no sentido de fazer a seguinte pergunta: nós queremos mais desmatamento? Nós queremos mais veneno? Nós queremos mais tecnologias que foram muito importantes na segunda metade do século XX, mas que estão esgotadas? São os parlamentares que vão decidir isso e nós temos um papel fundamental nesse sentido. As transições, né, que vocês defendem na obra enquanto especialistas, elas são mais gradativas ou envolvem mudanças bruscas? Não envolvem mudanças bruscas. Não existem mudanças bruscas quando se trata de padrões de produção e de consumo. Elas são gradativas, mas elas têm que ser aceleradas. Então nós precisamos tecnologias de produção de carne de frango que se comprometam num prazo relativamente curto a reduzir drasticamente o uso de antibióticos. Nós precisamos ter metas para reduzir o uso de agrotóxicos. O Brasil é o campeão mundial de uso de agrotóxicos. Nós não podemos deixar que isso permaneça, não só por razões obviamente humanitárias, que não é normal as pessoas ingerirem produtos com agrotóxicos, mas até por razões comerciais,
porque isso também vai entrar nas negociações comerciais. Não basta que a gente deixe de desmatar, nós precisaríamos também usar tecnologias que são tecnologias regenerativas. A grande vantagem, Marco, é que as regiões tropicais são regiões com muita vida. Até aqui, as tecnologias agropecuárias eram voltadas a destruir a vida que não se referisse àquilo que vai ser produzido. As tecnologias atuais, ao contrário, elas miram a interação entre os seres vivos, micróbios, microbiomas, insetos, fungos, raízes das plantas. O conhecimento disso é que nos está dando a chance de compatibilizar o crescimento das plantas com a regeneração e a valorização cada vez maior da vida. Essa vai ser cada vez mais uma exigência internacional dos próprios mercados agropecuários. A Embrapa, né, e o nosso sistema de pesquisas como um todo já está preparado, né, para dar o suporte necessário científico, né, a essas transformações? A Embrapa é a maior empresa de pesquisa do Hemisfério Sul. A Embrapa teve um papel muito importante nessa primeira onda tecnológica da segunda metade do século XX, mas agora a Embrapa está profundamente envolvida com a produção de bioinsumos. A Embrapa é muito grande, tem 15 mil pesquisadores e, felizmente, os pesquisadores têm liberdade de pesquisa. Eu não diria que a maioria dos pesquisadores está envolvidos na luta para que haja no Brasil uma agricultura tropical regenerativa, mas é cada vez maior a quantidade de pesquisadores ligados a agricultores e que estão indo nessa direção. Professor Ricardo, o livro ele não analisa apenas nesses sistemas de produção para compreender o sistema agroalimentar e seus dilemas. A segunda metade da obra, né, se debruça ali sobre a distribuição e a comercialização de alimentos, também os hábitos alimentares dos brasileiros, né? Ou seja, uma obra que pega do campo até a mesa, né, as reflexões que ela traz. Como isso tudo está interligado? Isso está interligado no fato de que quando você... eu vou começar citando um dado que é o seguinte: nós estamos produzindo cada vez mais alimentos, cada vez mais calorias e cada vez mais proteínas. Se é assim, por que... Só que você pega a Etiópia, o consumo médio na Etiópia de calorias é de 2.200 calorias diárias. Nos Estados Unidos, de 4.000 calorias diárias, a média. Ou seja, tem gente que consome muito mais do que isso, gente que consome menos. Se você disser, bom, mas qual o problema do cara ter muito dinheiro ou muito imóvel, etc., não faz mal para a saúde. Ao contrário, no caso da alimentação, você comer muito e comer mal, como se está comendo atualmente, é uma coisa que prejudica a saúde e que traz custos para o sistema público de saúde que são gigantescos. Há estimativas sobre os custos ocultos do sistema agroalimentar. Esses custos são superiores a tudo que a humanidade gasta para se alimentar. São mais de 10 trilhões de dólares anuais. Então, nós precisamos interromper uma lógica que é a lógica do excesso. Nós precisamos de diversidade, de abundância, de prosperidade, mas nós não podemos tolerar o excesso. E nós temos excesso de ultraprocessados e temos excesso também no consumo de carnes, por incrível que pareça. Queria tocar nesse ponto com o senhor sobre consumo de carnes, que parece que esse diagnóstico do excesso ele ocorre em diferentes faixas da nossa população, né? Como ele impacta os desafios que se apresentam, né, para essa transformação do modelo? Entre os 20% mais pobres da população brasileira, a proporção desses 20% mais pobres da população brasileira, a proporção daqueles que têm déficit proteico é de 2%. Ou seja, nós não temos uma crise de proteína. E há um mito de que você entra numa farmácia, Marco,
Você entra no supermercado, está tudo lá, proteína, proteína, proteína. Claro, o sujeito que vai correr maratona precisa de muita proteína. Agora, as pessoas que têm uma vida normal têm um mito de carência de proteína que alimenta a própria indústria alimentar. E é importante combater esse mito, porque se é verdade que nós não precisamos de tanta proteína e de tanto alimento como nós estamos consumindo hoje, isso é muito importante porque abre caminho para formas regenerativas de produção. Você não precisa ficar naquela obsessão de que eu tenho que produzir cada vez mais porque o mundo vai ter 10 bilhões de habitantes, que é provável que isso aconteça, ou seja, daqui até 2100 nós vamos ter, digamos assim, 10 Brasis a mais na população mundial, mas isso não significa que você vai precisar produzir cada vez mais alimentos, tá certo? Então, as técnicas, os métodos de agricultura regenerativa, sobretudo nos trópicos, estão sendo cada vez mais valorizados, não digamos assim, só pelos movimentos sociais, organizações de consumidores, mas cada vez mais pelas mais importantes revistas científicas do mundo, a Nature, a Science, etc. Políticas já existentes, né, como o Plano Safra, o Plano de Transformação Ecológica, estão já antenadas com esses desafios? Não. O Plano Safra ele é um plano que se volta basicamente a financiar o que já está aí. Houve várias tentativas de introduzir dimensões ecológicas no Plano Safra, mas elas são absolutamente minoritárias e justamente nós precisamos de vincular o financiamento da produção agropecuária com a valorização daquilo que é muito importante, não apenas para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos e para gerações futuras. Então, ponto número 1, o Plano Safra não deveria financiar nada que envolva desmatamento. Não importa se é desmatamento legal ou ilegal, porque o clima não quer saber se o desmatamento é legal ou ilegal. Quando você conversa com um colega dos Estados Unidos, da Europa, etc., e tenta explicar o que é o desmatamento legal, eles não conseguem entender. Como assim desmatamento legal em 2026 com a crise climática que nós estamos vivendo? Tá certo? Então, o Plano Safra deveria estar vinculado a zerar o desmatamento. Em segundo lugar, o Plano Safra poderia sim ser um instrumento muito importante para a redução no uso dos insumos que são prejudiciais à biodiversidade e para o aumento no uso dos insumos que são favoráveis à expansão da biodiversidade. O senhor começou nossa conversa, professor Ricardo, destacando que o Brasil é um protagonista, né, há bastante tempo do sistema agroalimentar global. Nós temos condições também de nos tornarmos referência máxima em transições e em inovações nessa seara? Marco, essa tua pergunta é fundamental, porque esse é o nosso desafio. Nós fizemos algo que foi muito importante. Nós contribuímos para a redução da fome no mundo. Nós temos que nos orgulhar disso. Isso é fundamental. Quer dizer, se não houvesse a expansão da produção na segunda metade do século XX, em 1960, 1 em cada 3 habitantes do mundo passava fome. Hoje é 1 em cada 10. O Brasil contribuiu para isso. Agora, o Brasil agora tem que dar um novo passo, e esse novo passo é muito promissor para o conjunto da sociedade brasileira e para a humanidade. Nós poderíamos dizer que é uma espécie de poder, mas não um poder baseado na chantagem, mas é o poder de mostrar a ligação entre o alimento e a nossa capacidade de contribuir para serviços ecossistêmicos que são úteis para nós e para o conjunto da humanidade. Em síntese, fazer da comida uma ferramenta de mudança. Exatamente, e uma mudança socioambiental. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, professor Ricardo. Desejamos sucesso ao senhor na continuidade da divulgação desse livro, né, e na evolução, né, dos temas e das reflexões que ele traz. Muito obrigado, Marco, e muito obrigado aos nossos telespectadores.
Eu conversei com Ricardo Abramovay, professor do Instituto de Estudos Avançados e pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP. Falamos sobre o livro organizado por ele, Caminhos para a Transição do Sistema Agroalimentar, Desafios para o Brasil. A obra em lançamento pela editora Senac analisa como o modelo agrícola atual gera crises climáticas, ambientais e sanitárias e propõe inovações práticas para uma transição sustentável e justa. E essa quarta-feira também foi marcada pela divulgação de nova pesquisa presidencial Genial Quest. Lula lidera as intenções de voto nos 2 turnos. No primeiro, o atual presidente tem 39% contra 33% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado e Romeu Zema têm 4% cada, Renan Santos 2% e os demais pré-candidatos 1% cada. Na simulação de segundo turno, Lula oscilou positivamente e inverteu o cenário da pesquisa anterior da série. Tem 42% contra 41% de Flávio Bolsonaro, em quadro de empate técnico. A Quest ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.